Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo aqui do canal Café com Teologia. E hoje nós faremos mais uma reflexão baseado no Sermão das Bem-aventuranças. E hoje nós vamos pensar um pouco mais sobre o capítulo 5 de Mateus, o versículo 4, a segunda das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 4 diz: Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Talvez seja a bem-aventurança que nós mais conhecemos. É um versículo breve, mas com algumas reflexões importantes que nós precisamos fazer. A primeira dessas reflexões é aquela que perpassa todos os versículos desse sermão, que não à toa é conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças. Bem-aventurança significa felicidade, são sinônimos. Bem-aventurados é sinônimo de felizes. Nós poderíamos dizer, e algumas Bíblias inclusive usam essa tradução, felizes os que choram, porque eles serão consolados. E é muito importante a gente pensar no projeto de felicidade de Jesus de Nazaré, porque esse é um projeto contracultural. É um projeto que nós poderíamos classificar de revolucionário, porque o projeto de felicidade de Jesus de Nazaré é um projeto diferente da cultura do seu tempo e da cultura do nosso tempo. Como nós poderíamos pensar também hoje em feliz é a pessoa que chora, porque chorar é o oposto de felicidade, aparentemente. Chorar é sinônimo de tristeza, de dor, de sofrimento. E Jesus está dizendo que felizes são aqueles que choram. Como isso pode se harmonizar, né? Bom, nós estamos sendo acostumados a pensar na felicidade como algo que é voltado apenas para nós mesmos. Nós temos pensado numa felicidade que se baseia em ter e ter algumas coisas, em ter muito dinheiro, em ter um ótimo emprego, em ter uma bela casa, em ter um bom carro, em ter a melhor tecnologia que foi lançada, em ter e acumular coisas para que possamos ter cada vez mais, porque nos foi dito que isso é sinônimo de felicidade de alguma forma. Muitas vezes nós somos acostumados em pensar que felicidade é para si mesmo, que nós buscamos sermos felizes, que a felicidade e que ela se resume à busca da própria felicidade. Quantas vezes nós não vemos e ouvimos falas comerciais, pregações que seja, nos incentivando a buscar a nossa própria felicidade. Num primeiro momento, não é um erro por si só querer ser feliz. Todo ser humano tem o direito de querer ser feliz. Todo ser humano foi criado por Deus para a felicidade. Todo ser humano também tem o direito de querer melhorar de vida, de ter condições mais confortáveis de vida, de ter um emprego legal, de melhorar o seu salário, de poder conquistar a sua casa, de conquistar algum conforto para a sua família. Mas em Jesus, essas coisas elas não são a prioridade. E essas coisas podem não fazer mal desde que elas estejam harmonizadas com a prioridade de Jesus de Nazaré. Porque para Jesus, ser feliz é muito mais do que ter, é ser alguém do bem, é ser uma boa pessoa, é ser uma pessoa digna, uma pessoa que busca, antes de qualquer coisa, a dignidade, é ser uma pessoa que tem e valoriza ter a consciência limpa, a consciência tranquila,
a consciência em paz consigo mesmo. Ser feliz para Jesus passa muito pela dignidade pessoal que ele nos ensina, que é o maior e o mais valioso bem que nós podemos buscar. É aquele tesouro que nós acumulamos onde a ferrugem não corrói, a traça não destrói e o ladrão não pode roubar. Esses são os valores mais essenciais que Jesus nos ensina. Para Jesus, ser feliz é fazer a outra pessoa feliz. Jesus se sentia feliz à medida em que ele contribuía para a felicidade das outras pessoas, principalmente para aquelas pessoas que ninguém se importava com elas. Então, a felicidade proposta por Jesus, ela nos ensina a sermos felizes quando vemos outras pessoas sendo felizes, quando nos dedicamos em fazer outras pessoas felizes, principalmente aquelas que ninguém se importa, principalmente aquelas que têm um quadro que será irreversível se ninguém ter consideração, compaixão e fazer algo pelo seu bem-estar e pela sua causa. Para Jesus, a felicidade é buscar a justiça, porque por causa da injustiça, muitas pessoas são privadas do seu direito divino, do seu direito essencial à felicidade. E no versículo 4, feliz é aquele que chora. Você já parou para pensar que grandeza é esse ensinamento de Jesus? Porque Jesus está, de alguma forma, nos ensinando que nós não precisamos ser felizes o tempo inteiro. Não a felicidade de estar rindo sempre, de estar bem-humorado sempre, de estar motivado em todo o tempo, porque nós somos humanos. E nem sempre estaremos sorrindo, estaremos empolgados, estaremos animados, e não há nada de errado com isso, a não ser que a gente fique nesse estado sempre. Mas não precisamos e nós temos o direito de não estarmos empolgados, sorrindo, felizes o tempo inteiro, porque a felicidade, nesses termos, ela também pode ser tóxica, quando a gente entende que só está tudo bem quando nós estamos dessa maneira, mas nós precisamos entender, antes de qualquer coisa, que nós somos seres humanos, que nós não somos super-humanos, mas somos seres humanos, que somos limitados, falhos, temporais, que temos as nossas dificuldades, que temos as nossas dores, e feliz também é o que chora, mesmo sendo o choro um sinal de tristeza, de angústia, uma exteriorização de algo que está acontecendo dentro de nós e que se torna tão grande que não se contém dentro e se exterioriza através das lágrimas. Porque nós também temos o direito de nos desesperarmos em alguns momentos e que não há nada de errado com isso. Nós também temos o direito de estarmos tristes em alguns momentos e chorarmos por isso. Nós também temos o direito de nos sentirmos em alguns momentos angustiados, doloridos, sofridos. E nós precisamos humanizar os sofrimentos. Não achar que quando sofremos, Deus está nos rejeitando, Deus está nos deixando de lado. Não achar que quando sofremos, nós estamos em pecado, como muitas vezes nos é ensinado, que nós não temos fé, como muitas vezes nos é falado, de que algo muito ruim está acontecendo, de que o diabo está se levantando contra nós, de que estamos sendo tentados, de que Deus está testando a gente, sabe-se lá por qual razão. Não, nós não devemos achar que tudo se explica dessa maneira. Nós devemos humanizar o choro e saber que o choro faz parte da humanidade, porque, como seres humanos, nós também sofremos, nós também sentimos dores, nós também sentimos tristezas, nós também duvidamos em alguns momentos, nós também temos dificuldade de crer em outros momentos,
nós também não sabemos o que fazer em alguns momentos da vida, e é claro que esses momentos que nos desafiam, que nos fazem sofrer, acontece com qualquer pessoa. Não acontece apenas com você, não acontece apenas comigo, com a sua família. Acontece com todas as pessoas, porque todas as pessoas são humanas. E todos os humanos são limitados e por isso sofrem, e por isso também choram. E nós devemos entender também que muitos desses sofrimentos vão passar. Muitos desses sofrimentos chegarão ao fim. Mas Jesus, além dessas questões, está falando de um outro tipo de choro. Está falando do choro solidário, da pessoa que chora com o sofrimento da outra pessoa, não só com o seu, o que faz parte, o que é humano, o que é plenamente compreensível, mas as pessoas que também choram quando vem a dor e o sofrimento das outras pessoas. Não apenas aquelas pessoas que são mimadas, que choram para chamar atenção, e se choram para chamar atenção, alguma dor que ela não sabe expressar direito como está acontecendo ali também, não deve ser totalmente desprezadas, né? Mas não apenas aquele choro de uma pessoa que acha que o mundo gira em torno de si, mas, além disso, tem pessoas que choram por coisas que realmente doem, que realmente machucam, e tem pessoas que sofrem por coisas que elas nem fizeram, por coisas que elas nem buscaram. Mas lembre-se que eu falei na semana passada que as bem-aventuranças estão conectadas e que tem pessoas que não conseguem ser felizes por causa da injustiça que se estabelece. E tem muitas pessoas que choram porque veem outras pessoas tendo seus direitos cerceados, limitados, sofrendo por causa da injustiça. E Jesus está dizendo que feliz é o que chora por ver a dor da outra pessoa. Porque quem chora em solidariedade com a outra pessoa é uma pessoa do bem, é uma boa pessoa, é uma pessoa que não perdeu a sua sensibilidade, é uma pessoa que não se tornou egoísta, que só pensa em si mesma, mas é uma pessoa com a qual se pode construir uma vida mais humana, uma vida mais fraterna, uma vida mais solidária. É a pessoa que tem compaixão, é a pessoa que não perdeu a capacidade de se colocar no lugar da outra. E essas pessoas que ainda choram com a dor da outra pessoa devem somar esforços para que esse sofrimento seja minimizado. E Jesus nos ensina que quando nós somamos esforços para que o sofrimento da outra pessoa seja minimizado, a nossa dor também é minimizada. E nós somos felizes à medida que nós ajudamos outras pessoas a serem felizes. E assim Jesus vai nos ensinando as bem-aventuranças, a felicidade proposta por Ele, e que aqueles que choram, eles serão consolados por Deus, serão consolados pelas outras pessoas que não perderam a sensibilidade com a dor do outro. As pessoas que se importam mais com o sofrimento do que com os pecados da outra pessoa. Porque existem muitas pessoas que são fiscais dos pecados alheios, mas a felicidade de Jesus passa por aquelas pessoas que se importam muito mais e que estão muito mais atentas com a dor, com o sofrimento, com o choro da outra pessoa do que com os seus pecados. Pois Jesus nos chamou para a humanização e não para a santidade religiosa que muitas vezes é estabelecida e que já era estabelecida no seu tempo. Então nós devemos saber que o seu choro, independente de qual seja o motivo, mas aquilo que lhe causa dor, isso não é desprezível diante de Deus. Ele se importa com a sua dor, com o seu sofrimento, e ele está disposto a consolar você, a trazer o consolo, não a solução mágica,
mas o consolo, o conforto que só Ele pode trazer. E nós também devemos saber que tem pessoas chorando e que nós podemos também ser instrumentos para o consolo de Deus em prol, em benefício das outras pessoas. E que, ao nos colocarmos como esse instrumento, nós seremos também pessoas felizes, essencialmente falando. E nós precisamos, a cada dia, estarmos atentos e sensíveis à dor que as outras pessoas sofrem, principalmente as que sofrem por causa da injustiça que se manifesta de muitas e muitas maneiras. E que nós precisamos estar ao lado delas como instrumentos de Deus, como instrumentos da felicidade proposta por Jesus, para que tanto nós quanto a outra pessoa possamos ser consolados e possamos ir descobrindo a felicidade proposta por Jesus de Nazaré. Que Deus traga consolo ao seu coração, à sua família, que Deus traga paz para você e para as pessoas que estão ao seu redor, que Ele te abençoe e te conceda uma semana de muita paz, de muita felicidade e de muita sensibilidade, principalmente para com a outra pessoa que sofre e que precisa da solidariedade e da construção de uma sociedade fraterna. E se nós somos cristãos, cristãs, nós devemos ser instrumentos nessa construção. E antes de terminar, quero deixar uma dica para você, que é esse belo texto em que o José Antônio Pagola reflete sobre os ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus. Link aqui na descrição. Até o próximo Café com Teologia. Uma boa semana para você e a sua família. Que Deus te abençoe.